de liderança, né? O nosso perfil de liderança, a gente tem um diagnóstico, a gente vai estar fazendo ele na sequência aí, e esse diagnóstico, então, como eu comentei ontem com vocês, foi um estudo que eu e o Márcio fizemos e nós identificamos aí 20 competências-chave, né, dentro da liderança, em 4 dimensões específicas, né, de princípios do líder, de atuação, né, meio de atuação, a motivação que esse líder precisa ter e o aspecto de envolvimento desse líder, né? Então, são 4 dimensões, cada uma tem 5 competências-chave, que vai desde a humildade, integridade, adaptabilidade, ousadia, inovação, coach, mentor, etc. Uma série de coisas, né? Que a gente avalia. E no final vocês vão ter um diagnóstico que vai apresentar o seu mapa aqui para entender quais os itens, né, que você tem menos fluência nesse momento e que você deveria, então, buscar se desenvolver. Né? Esse trabalho, ele é um trabalho que a gente faz nas empresas que estão em processo de mudança, né, de transformação ágil, principalmente, não apenas digital, né? Ele faz parte do nosso hall de diagnóstico organizacional, onde a gente faz aqui, ó, justamente uma análise da liderança ágil, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um relatório, e esse relatório, foi todo construído, ele está disponível também no material aí do curso, lá no... Interessante que a gente fez esse levantamento nessa organização, com 29 líderes, a gente, na verdade, tinha 30 líderes, um não quis responder, né? Direito dele, não querer responder, né? E a gente conseguiu identificar que dentro dos 4 perfis que nós identificamos dentro do diagnóstico, existe aquela pessoa que é muito chefe, aquela que é chefe com algumas atitudes de líder, aquela que é líder com algumas atitudes de chefe e aquela que já é extremamente, tem uma liderança mais adaptativa, uma liderança mais humanizada, uma liderança mais voltada para aquilo que a agilidade preconiza. Então, dos 29 que responderam, apenas 4 já têm um perfil de liderança ágil. Mas o que é isso, né? Para ficar se perguntando. A gente já vai chegar lá. A gente fez um detalhamento para tentar entender, assim, dentro dessa liderança que a gente levantou, desses 29 líderes, né? Quanto tempo de casa essa pessoa já tinha? Quanto tempo trabalhando na empresa ela já tinha? Então, 24% deles menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, 10%, de 2 a 3 anos, 24%, mas 40% deles mais de 3 anos dentro da empresa. Também é uma informação importante para a gente poder analisar. E cada pergunta do diagnóstico, a gente também estratificou e apresentou aqui, né? Então, tem uma pergunta lá. Quando você tem dificuldade para fazer seu trabalho, quaisquer que sejam as circunstâncias, o que você faz? A maioria dos líderes aqui, ó, pede ajuda aos pares, outros líderes, tá? Depois, 37% expõe a dificuldade para toda a equipe e busca ajuda, né? Depois, um percentual menor procura informações em livros, artigos ou fontes confiáveis e outra parte delega para subordinado confiável, né? Qual seria a melhor atitude aí, gente? O que vocês acham? Se você tem Expor a dificuldade... dificuldade para a equipe. Isso, perfeito, né? Exatamente. O mais adequado é a gente expor a dificuldade para a equipe e buscar ajuda, né? Teoricamente, não está errado eu buscar ajuda nos meus pares, mas teoricamente isso está, digamos assim, que a pessoa está querendo se defender ou está com a vulnerabilidade não tão alta, né? Está querendo, então, vou falar com alguém aqui para não expor para a equipe que eu não sei ou que eu estou com dificuldade, coisa do tipo. Pode ser, estou afirmando que seja isso, mas pode ser um indício que isso esteja acontecendo, né? Então, tem 20 perguntas lá. Cada pergunta a gente também demonstrou aqui para ver como é que é para demonstrar como é o comportamento, né? E lá faz perguntas diversas sobre feedback, uma série de coisas que vocês vão estar respondendo lá, vocês vão estar verificando. Mas o importante no final disso também, além das perguntas, é ter um mapa de toda a liderança da empresa. Então, aqui tem pela média, olha só como é que está o mapa na média de todos esses líderes, ó. Falta perfil empreendedor, falta determinação, falta comprometimento, falta ousadia, falta adaptabilidade, falta comunicação, falta criatividade, falta inspiração. Está entendendo? Então, essa é uma perspectiva de dizer, poxa, se a gente quer um ambiente que tenha uma fluidez ágil maior, a gente vai precisar trabalhar esses pontos de melhoria, porque o mapa, gente, ele traz isso aqui, quer ver? Olha só o mapa da liderança. O que vocês visualizam nesse mapa aí? Onde é que a gente tem problema?
Veja, ó, isso é um problema sistêmico. Ó. Os líderes não são ousados. Um líder organizacional, principalmente numa empresa digital, uma empresa inovadora, ele tem que ter ousadia. Ele tem que ser muito ousado. Óbvio que dentro de um nível de segurança, mas ele precisa ser ousado. Outro problema, como é que uma empresa que quer ser inovadora tem líderes que não são criativos, né? Que não inspiram principalmente essa situação, né? Líderes que se comunicam mal, líderes que não inspiram, líderes que não empreendem, que não têm espírito empreendedor, líderes que não são determinados. E olha quanta baixa determinação, vermelho é baixo. Não é nem meia boca, né? Meia, meia. E comprometimento. Então, eu tenho problemas sistêmicos que estão, todos os líderes têm algum problema, mas vamos dar uma analisada este líder aqui, ó. Olha só, esse líder, quanto problema esse líder tem? Esse outro líder aqui, ó, quanto problema ele tem? E assim sucessivamente. Esse líder, ó, tudo 2, 2, 2, ó, tá entendendo? Quer dizer, ele tem um perfil que eu preciso desenvolver. Então, a gente trabalha, apresenta isso, não nomeia as pessoas, obviamente, faz um trabalho aberto, isso aqui já dá uma série de questionamentos, etc. Mas a gente apresenta como, olha, quais são os comportamentos que nós precisaríamos desenvolver, né? Uma sugestão para que os líderes possam se desenvolver melhor, leitura de alguns livros, fazer alguns cursos, né? Coisas que a gente orienta, tá? Algumas outras questões relacionadas ao que o líder deve fazer, mas o que a gente faz aqui, já vou chegar depois ali para vocês, ó. Se a gente desenvolver um programa de desenvolvimento de liderança, e normalmente isso o RH gosta muito desse diagnóstico para poder então ajudar, e a gente orienta um programa de desenvolvimento de liderança, é fazer aí um trabalho individual com cada líder, identificar os gaps, analisar aquele diagnóstico, identificar os gaps, né, quais que ele gostaria de desenvolver e montar um plano de desenvolvimento, que é isso aqui. Ó. Então, esse líder que tinha uma comunicação violenta, ele não fazia bem feedback, ele não trabalhava bem coaching, ele não trabalhava inovação, ele não trabalhava bem a segurança psicológica, ele não era comunicativo. A gente estabeleceu com ele um plano, as razões, estabelecemos do que ele iria fazer, a que data ele iria fazer e qual foi a sugestão ou a definição do que ele iria fazer. Isso aqui é um plano de coaching, de evolução de competência, né? Uma jornada de coaching para a evolução de competência. Ele ia precisar adquirir um livro, investir numa formação, trabalhar envolvimento da equipe, trabalhar a iniciativa própria de envolvimento de equipe e o que ele ia demonstrar se ele estava alcançando isso e por que ele queria fazer isso. Ele queria melhorar as competências e liderança alinhadas à necessidade e prioridade atuais da equipe. Então, gente, não tem como a gente querer forçar ou sensibilizar as pessoas a mudar, a se desenvolver, a ser melhor, se a gente não levar para ela uma ferramenta que ela possa ter um espelho dela. E é isso que esse diagnóstico faz. E não é vocês apontando o dedo, é um diagnóstico de terceiro, do instituto, foi desenvolvido, um estudo científico, está baseado num livro, né? E que ajuda muito nessa questão. Perfeito, gente?